forças invasoras russas intensificam ataques no leste da Ucrânia. Separatistas pró-russos dizem que Lysychansk, no Donbass, está completamente cercada. Greves no setor da aviação provocam o caos nos aeroportos de França e Espanha. Centenas de voos anulados e atrasados. A Europa enfrenta nova onda de calor, com vários países a enfrentar condições climáticas extremas. Manifestações do orgulho gay juntam milhares de pessoas em Londres, Marselha e Toulouse pela luta contra a discriminação. A Alemanha assina acordo com a Nigéria para devolver mais de 1.100 bronzes de Benin roubados no período colonial. As forças invasoras russas intensificaram os bombardeamentos no Donbass, no leste da Ucrânia. Os separatistas pró-russos anunciaram este sábado terem cercado completamente Lysychansk, o último reduto controlado pelo exército ucraniano na província de Lugansk. Uma notícia avançada pela agência de notícias russa TASS, que carece ainda de confirmação. O Kremlin anunciou também ter utilizado armas de alta precisão das forças aeroespaciais russas para destruir nas últimas horas instalações militares ucranianas nas cidades de Bakhmut e Chaziv Yar, em Donetsk, a outra província do Donbass, e também na cidade portuária de Mykolaiv e nas cidades de Zaporizhia e Kharkiv. Entretanto, as Forças Armadas da Ucrânia divulgaram imagens de vídeo do que dizem ser bombardeamentos das forças russas à Ilha das Serpentes, no Mar Negro, um ataque onde, dizem, os russos terão usado bombas de fósforo. Divulgaram ainda imagens do que afirmam ser uma explosão nos armazéns do exército russo no leste da Ucrânia, sem divulgarem, no entanto, mais detalhes. Um inferno na Terra. Estas foram as palavras utilizadas pelos soldados ucranianos para classificarem o que se passa na frente de combate na região do Donbass, no leste da Ucrânia. Artem Ruban, militar do batalhão Svoboda, realçou o heroísmo e a moral elevada dos colegas apesar dos intensos combates. O soldado disse que irão continuar a lutar contra o inimigo até conseguirem recuperar as fronteiras de 2014, incluindo a Crimeia. Ruban acrescentou que na linha da frente no Donbass a situação era muito difícil e recordou que não estavam a lutar em condições ditas humanas. À luz da distância temporal é difícil explicar como se sentiam ou como eram as coisas lá, salientou. O objetivo das tropas ucranianas era destruir o inimigo e lutar até ao fim, explicou. Este soldado foi um dos muitos que teve de retirar-se de Severodonetsk a 24 de junho, após o avanço das tropas russas. Esta cidade é estratégica para o total controlo da região do Donbass, um dos objetivos declarados de Moscovo desde o início da guerra. Após a tomada de Severodonetsk, o Kremlin tenta agora conquistar Lysychansk, do outro lado do rio Donetsk. Se conseguir, estará cada vez mais perto de atingir os seus objetivos. A Lituânia vai continuar a pôr em prática a política de migração atual, apesar do Tribunal de Justiça Europeu dizer que não cumpre a lei. Na decisão, o Tribunal afirma que a Lituânia violou a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ao restringir a entrada de migrantes. A Amnistia Internacional publicou um relatório onde acusa o governo da Lituânia de violar a lei internacional e de maltratar migrantes. A ministra da Administração Interna do país diz que a Lituânia está apenas a defender-se e não a instrumentalizar a migração, tal como a Bielorrússia. A governante realçou ainda que a política das migrações é para continuar, independentemente da decisão do Tribunal de Justiça Europeu em declará-la ilegal. No ano passado, em julho, milhares de migrantes tentaram cruzar a fronteira da Bielorrússia para a Lituânia. Alguns foram detidos. Os guardas da fronteira foram instruídos a empurrar as pessoas que forçavam a entrada. A Europa volta a enfrentar uma onda de calor. Na Polónia, o aumento das temperaturas veio acompanhado de tempestades violentas, que provocaram queda de árvores, inundações e danos em vários edifícios, particularmente no norte do país.
Há registro de pelo menos 7 feridos na sequência do mau tempo. No total, 46 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Os animais também sofrem com o calor. Em Itália, o Jardim Zoológico de Roma distribui frutas, carne e peixe congelados aos animais, para os ajudar a fazer face às temperaturas muito elevadas na capital. O país vive a pior seca dos últimos 70 anos. Para além de Roma, também Verona, no norte, sente as consequências das alterações climáticas e a população só pode usar a água para fins domésticos, limpeza e higiene até 31 de agosto. Este é um fim de semana complicado para quem deseja viajar na Europa, com vários aeroportos franceses e espanhóis a serem afetados por greves no setor da aviação. No aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em Paris, o mais importante de França, foram anulados até às 14 horas locais deste sábado 150 voos dos 1.300 previstos. Já em Espanha, o caos está instalado nos aeroportos devido à greve do pessoal de cabine das companhias de baixo custo EasyJet e Ryanair. No aeroporto de Madrid, um dos passageiros conta que lhe foi dito que há atrasos nos pontos de controle de segurança, uma hora e meia. Já esta espanhola conta que não teve grandes problemas a entrar no aeroporto. Já outra afirma que recebeu um e-mail a avisar para se dirigir ao aeroporto 2 ou 3 horas mais cedo do que é habitual. O caos nos aeroportos espanhóis está para continuar. Os sindicatos dos trabalhadores da Ryanair anunciaram mais 12 dias de greve em Espanha. Em Londres, milhares de pessoas saíram às ruas para uma marcha do orgulho gay que homenageia aqueles que há 50 anos se manifestaram pela primeira vez pela luta contra a discriminação e pela igualdade, naquela que foi a primeira edição do evento no Reino Unido. A primeira marcha aconteceu em 1972 e tinha o objetivo de lutar contra a homofobia. Ao longo dos anos, a Marcha do Orgulho LGBTQIA+, de Londres, tornou-se o maior evento gratuito do país. Este ano, mais de 1 milhão de pessoas participaram na marcha, a primeira desde o início da pandemia. As ruas de Toulouse e Marselha também se encheram de cor, com a participação de milhares de pessoas nas marchas do orgulho, que gritavam palavras de liberdade para que exista respeito quanto às escolhas individuais. O Supremo Tribunal do Estado norte-americano do Texas restaurou temporariamente uma lei de 1925 que proíbe o aborto após o Supremo Tribunal Federal ter acabado com a proteção à interrupção voluntária da gravidez. A legislação, com quase um século, estabelece uma pena até 5 anos de prisão para os médicos que ajudarem uma mulher a abortar mesmo em casos de incesto ou violação. Só permite a interrupção da gravidez caso a vida da mãe esteja em risco. Nos Estados Unidos da América, o chefe da polícia do Distrito Escolar de Uvalde, no estado do Texas, Pedro Arredondo, renunciou ao cargo que tinha no município. Em causa, as inúmeras críticas que tem recebido por ter demorado a dar uma resposta eficiente no caso do tiroteio que tirou a vida a 19 crianças e 2 professores na escola primária Hope. Uma série de sismos, incluindo 2 de magnitude 6 na escala de Richter, fizeram pelo menos 5 mortos e cerca de 50 feridos no Irão. O epicentro foi registado a 100 km do porto de Bandar Abbas, no Estreito de Hormuz, a 10 mil metros de profundidade. Há centenas de pessoas desalojadas. As autoridades estão à procura de sobreviventes nas cidades mais afetadas. São centenas os artefactos conhecidos como bronzes do Benin, que foram roubados pelos soldados britânicos no final do século XIX do Palácio Real do antigo Reino do Benin e que se espalharam pelo mundo. Agora a Alemanha decidiu devolvê-los à Nigéria. Bárbara Plankensteiner, diretora do Museu de Rothenbau em Hamburgo, explicou que todos concordam que este é um passo necessário e importante para uma nova cultura de cooperação com os países do Sul e acrescentou que se trata apenas da devolução de bens culturais adquiridos ilegalmente no contexto colonial. O acordo foi assinado esta sexta-feira por representantes dos 2 países e o objetivo é que as peças sejam depois expostas no novo museu na cidade de Benin, na Nigéria, que a Alemanha vai ajudar a construir.
O governo nigeriano disse que este acordo abre caminho para a devolução de mais de 1.100 peças e defendeu que este deve ser um exemplo a seguir para outros países.